Olá, alunos. Vou fazer uma explicação do módulo 4 do terceiro ano, ou terceira série do ensino médio, tá? Nesse módulo, pessoal, eu estou falando sobre campo elétrico, tá? Campo elétrico. Bom, como vimos na explicação anterior, quando temos duas cargas elétricas Q1 e Q2 próximas uma da outra a uma distância d, a carga Q1 faz força na carga Q2 e a carga Q2 faz força na carga Q1. Essa força é uma força à distância, elas não se encostam, tá? Para uma fazer força na outra. O que faz com que essa força elétrica apareça é o campo elétrico gerado pela carga Q1 e pela carga Q2. Vamos imaginar agora que o valor da carga Q seja muito maior do que da carga Q minúsculo, tá? Sendo assim, o campo elétrico gerado pela carga Q maiúsculo vai ser muito maior do que o campo elétrico gerado pela carga Q minúsculo. Tudo bem? Então, se o campo elétrico gerado por essa carga for muito maior do que o campo elétrico gerado por essa carga, vamos desprezar o campo elétrico dessa carga e considerar apenas o campo elétrico desta outra carga. Então, pela lei de Coulomb, a força que essa faz nessa é dada por a força K0 carga, a outra carga, dividido por d ao quadrado. Como estamos desprezando o campo elétrico formado por essa carga e apenas considerando o campo elétrico formado por essa carga, vamos chamar esse termo que contém essa carga aqui, ó, essa carga geradora do campo elétrico. Então esse termo aqui, ó, eu vou chamar de campo elétrico, que é a definição de campo elétrico, tá? Então, a intensidade do campo elétrico vai ser exatamente dado por essa equação que eu circundei aqui, tá? Então, a força vai ser o quê? O campo elétrico gerado por essa carga vezes essa outra carga. Essa outra carga a gente vai chamar de carga de prova, tá? Então, portanto, o campo elétrico vai ser igual a K0 vezes Q, que é a geradora do campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é a intensidade do campo elétrico. Quando a gente tem uma carga geradora do campo elétrico, o campo elétrico, se a carga for pontual, o campo elétrico ele vai ser radial, ou seja, ele vai estar na forma de raio, como se fosse raios de uma roda de bicicleta, na forma radial, assim, ó, tá? Se a carga que gera o campo elétrico for positiva, esses raios, esse campo elétrico, ele vai estar saindo da carga, tá? Vai estar saindo da carga.
Aqui se aqui for positivo. Se por outro lado a carga que gerar o campo elétrico for negativa, se for uma carga negativa, vamos ter também um campo elétrico radial, mas dessa vez o campo elétrico vai estar apontando para a carga elétrica. Ok? Então, se nós colocarmos uma carga de prova aqui, e essa carga de prova ela for positiva, tá? Lembrando, né? Positivo com positivo se repele. Portanto, essa carga, sendo positiva, ela vai ser repelida por uma força elétrica. Tudo bem? Portanto, ó, se a carga for positiva, tá? O vetor campo elétrico e o vetor força vão sempre apontar para o mesmo sentido, tá? Mesma direção, mesmo sentido. Se aqui for positivo, aqui for positivo, tá? Ou simplesmente, se a carga for positiva, o vetor campo elétrico e o vetor força vão apontar para o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, tá? Vou colocar uma carga de prova negativa aqui, ó. Que menor que zero, negativa. O que vai acontecer? Mais atrai menos. Então, vai aparecer uma força, e essa força vai ser de atração, tá? Então, esse vetor aqui é do campo elétrico. Esse outro vetor, sentido contrário, é da força elétrica, tá? Então, quando a carga que gera o campo for positiva e a carga de prova for negativa, os vetores força elétrica e o vetor campo elétrico vão apontar em sentidos contrários. Seguindo o mesmo raciocínio, se a carga geradora do campo elétrico for negativa, tá? E a carga de prova for positiva, o que vai acontecer nesse caso? Carga positiva, vai haver uma atração aqui, ó, vai haver atração, porque menos atrai mais, tá? Então, havendo atração, o vetor, aqui é o vetor campo elétrico, o vetor força vai apontar o quê? Na mesma direção e no mesmo sentido da força, tá? Mesma coisa aqui, ó, carga positiva, mesma direção, mesmo sentido. Carga positiva, mesma direção, mesmo sentido do campo elétrico. Se a carga de prova for negativa, se a carga de prova for negativa, menos repele menos. Então aqui, ó, se aqui está para cima, repeliu, vai para baixo. Ou seja, o vetor força está em sentido contrário do vetor campo elétrico. Portanto, como podemos ver aqui, ó, estão apontando em sentidos contrários, ok? Então, resumindo, se temos um vetor campo elétrico, ok? Se a carga for positiva, a força vai apontar no mesmo sentido que o vetor campo elétrico.
certo? Então, vetor campo elétrico, força no mesmo sentido do vetor campo elétrico. Então, a carga de prova é positiva. Se por outro lado tivermos um campo elétrico e uma força apontando no sentido contrário do vetor campo elétrico, a carga de prova será negativa. Agora eu vou fazer uma explicação do exemplo 1 do módulo 4. No exemplo 1 do módulo 4, exemplo 1, módulo 4, o enunciado está dizendo que uma carga geradora de campo elétrico gera um campo elétrico com intensidade de 20 newtons por coulomb, tá? E aí, se no item A, se for colocado uma carga de prova de 2 coulombs, tá? Qual será a intensidade da força elétrica que atua nesta carga de prova? Tudo bem? Então, a força elétrica vai ser a carga de prova vezes o campo elétrico. Então, simplesmente, colocamos assim, ó, a carga de prova é igual a 2 vezes o campo elétrico igual a 20, 2 vezes 20 dá 40 newtons, tá? Agora, em relação à direção que essa força vai apontar. Se o campo elétrico aponta para a direita, como a carga de prova é positiva, a força elétrica vai apontar também para a direita. No item B, o valor da carga de prova é de menos 3 coulombs. Então, o valor da carga de prova no item B, menos 3 coulombs. A força elétrica sobre essa carga de prova de menos 3 coulombs vai ficar como? No lugar da carga de prova, eu coloco menos 3 vezes o campo elétrico, que vale 20. 3 vezes 20, 60, com esse menos 60. Menos 60 newtons. Se o campo elétrico aponta para a direita, a força elétrica aponta para a esquerda. O exemplo 2, temos uma situação um pouco mais complexa, tá? Ou seja, temos uma carga que essa carga é geradora do campo elétrico. O valor dessa carga é de menos 3,6 vezes 10 a menos 5 coulombs e ela está a uma distância dA de 3 metros do ponto P, desse ponto P aqui, ó, tá? Ela vai gerar um campo elétrico EA, campo elétrico EA gerado pela carga A, tá? Como aqui é negativo, esse campo é de aproximação, ou seja, o campo elétrico vai apontar para a carga geradora do campo elétrico. A carga B também é uma geradora de campo elétrico, tá? O valor da carga B é de 1,2 vezes 10 a menos 5 coulombs. Está a uma distância de 2 metros desse ponto P. Essa carga gera esse campo elétrico EB, tá? Portanto, temos dois campos elétricos sobrepostos aqui. Campo elétrico da carga A, campo elétrico da carga B. Aqui eu reescrevi esses campos elétricos e esse campo E aqui, ó, é o campo elétrico resultante desses campos elétricos EA e EB aqui, certo? Bom,
teremos que calcular o valor dos dois campos, EA e EB. Teremos que calcular, através do Teorema de Pitágoras, o valor de E. Tudo bem? Como é que a gente vai calcular o valor do campo elétrico gerado pela carga A? Bom, o campo elétrico, retomando a formulinha, vai ser K0, o valor da carga, dividido pela distância ao quadrado. No caso da carga A, vamos ter o seguinte, que EA, o campo elétrico gerado pela carga A, né, vai ser K0, que vale 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, menos 3,6 vezes 10 a menos 5, dividido pela distância ao quadrado. A distância, 3 metros, distância de 3 metros, tá? Então, no lugar do D, eu coloco 3, vai ficar 3 ao quadrado. Agora, pessoal, é fazer conta, tá? Continhas matemáticas aí, né? Tudo bem? Então, como vai ficar? EA, tá? Então, o campo elétrico da carga A vai ser igual a 9,9 vezes 3,6 vai ser igual a 32,4, tá? Então, com esse menos 32,4. Na verdade, pessoal, o sinal é para ver para onde que vai apontar o campo elétrico. Então, na hora de fazer a conta, pode até ignorar o sinal, tá? Tudo bem? Então, vamos ignorar o sinal. Então, 9 vezes 3,6 é igual a 32,4 vezes 10, conserva a base, que é o 10, e soma os expoentes. No caso, 9 menos 5. 9 menos 5 é igual a 4. 3 ao quadrado é igual a 9. 32,4 dividido por 9 é igual a 3,6. Então, o campo elétrico gerado pela carga A vai ser igual a 3,6 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. A mesma coisa fazemos para o campo elétrico gerado pela carga B. Então, vamos ter o campo elétrico gerado pela carga B. 9 vezes 10 a nona, que é o K0. Esse vai ser sempre esse valor, K0 é sempre esse valor, tá? O valor da carga B é 1,2 vezes 10 a menos 5, dividido pela distância ao quadrado. No caso, a distância é igual a 2 metros, tá? Distância de B até o ponto P, 2 metros. Então, vamos lá. Então, vai ser a distância ao quadrado. Agora, novamente, fazendo contas, né, pessoal? 9 vezes 1,2 é igual a 10,8. Vezes 10 elevado a 9 menos 5 é igual a 4. 2 ao quadrado é igual a 4. 10,8 dividido por 4
é igual a 2,7. Então aqui vai ser igual a 2,7 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Portanto, o campo elétrico gerado pela carga A é 3,6 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. O campo elétrico gerado pela carga B é igual a 2,7 vezes 10 a quarta newtons por Coulomb. O que fazemos agora? Teorema de Pitágoras, né? Para calcular o campo elétrico resultante. Portanto, aqui, ó, vamos ter o seguinte, que o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual ao campo gerado pela carga A ao quadrado mais o campo gerado pela carga B ao quadrado. Substituindo os valores, o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual a o campo elétrico gerado pela carga A, que é 3,6 vezes 10 a quarta ao quadrado, mais o campo gerado pela carga B, que é 2,7 vezes 10 ao quadrado, né? Aqui, ó, isso aqui, né? E aí, vamos fazer as continhas aí, pessoal. Campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual a 3,6 ao quadrado. 3,6 ao quadrado dá quanto? 3,6 vezes 3,6, que vai dar 12,96 vezes 10, ó. 10 a quarta ao quadrado multiplica os dois expoentes. 4 vezes 2 dá 8. Mais 2,7 ao quadrado. 2,7 ao quadrado dá 7,29. Vezes 10, 4 vezes 2 dá 8. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual. Quando temos 10 oitava, 10 oitava, a mesma base, temos uma soma, podemos somar esse número com esse número, tá? Portanto, se somarmos os dois números, vamos ter que isso, 12,96 mais 7,29 é igual a 20,25 vezes 10 à oitava. Agora, a gente tira a raiz quadrada, portanto, o campo elétrico resultante vai ser a raiz quadrada, 20,25 vezes 10 à oitava. A raiz quadrada disso aqui, tá? Bom, a raiz quadrada de 20,25 é igual a 4,5. E a raiz quadrada de 10 à oitava é só pegar esse 8 e dividir por 2 da raiz aqui. Então, 8 dividido por 2 da raiz dá 10 à quarta, tá? Portanto, o campo elétrico resultante é igual a 4,5 vezes 10 à quarta newtons por Coulomb. Então foi isso, pessoal. Valeu!